O Senhor nos abençoe, nos guarde no seu amor e na multidão das suas misericórdias. Que a presença do Espírito Santo neste dia possa transformar a vida daqueles que vieram aqui e dos que recebem a palavra em outros lugares, em outras cidades e continentes. Nós estávamos atentos à palavra da exortação, que disse que somos filhos da luz. Isso quer dizer que nós temos entendimento das coisas que estão acontecendo no mundo e daquilo que nos aguarda. A palavra disse: andamos na luz, somos filhos do dia, não somos filhos da noite. E por isso mesmo, irmãos, nós precisamos envidar esforços para que compreendamos cada vez mais quais são as obras do dia e aquelas obras da noite que estão diante de nós, para nós não nos envolvermos com as coisas desse mundo. Como bem disse o exortador, corremos um risco de sermos arrastados com as multidões. Somos o povo de Deus, temos a luz do mundo à nossa disposição, e esta luz é Jesus. Nós queremos que os irmãos nos acompanhem ao livro Romanos, no capítulo 12. Essa carta tão abençoada foi escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Roma, e ela traz todos os fundamentos necessários à nossa compreensão a respeito da nossa salvação. O capítulo 12 do livro do apóstolo Paulo aos Romanos, desta carta tão indispensável, nos fala de uma rogativa que ele faz, pedindo que nós nos apresentemos com os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é aquilo que ele chama de culto racional. Isso significa que cada um de nós tem um compromisso com Deus. E que nós precisamos nos apresentar diante desse Deus de maneira conveniente. E quando nós examinamos a doutrina ensinada por Paulo, ele não nos fala a respeito de obras. Ele não fala sobre a observância de dias, de datas especiais e de coisa alguma, a não ser a fé em Jesus Cristo, nosso Salvador. É preciso que nós nos apresentemos diante de Deus em forma de um sacrifício vivo. A nossa vida precisa ser sacrificada por causa do Senhor. A palavra do Senhor, ela precisa aborrecer a nossa vida. Se a palavra de Deus diz que nós somos inclinados à mentira, é porque ela quer nos fazer homens e mulheres verdadeiros. Se ela fala que nós somos adúlteros, a palavra de Deus, ela quer nos fazer homens e mulheres sinceros, capazes de sustentar uma relação
de vida a dois para constituir uma família no ponto de vista da Escritura Sagrada. A palavra de Deus, ela precisa nos aborrecer. Nós precisamos sacrificar um pouco da nossa vida. O que vale dizer, a gente tem que mudar quando a gente conhece o Senhor. O sacrifício vivo é isso. Não é para sacrificar um animal, uma rolinha, um cordeiro, um bezerro, como acontecia na lei antiga. O sacrifício não é mais feito exteriormente. O apóstolo diz que o sangue e a cinza dos animais que foram queimados nos sacrifícios, eles não podem purificar a nossa consciência. Então, este sacrifício vivo tem a ver com a nossa limpeza interior. Coincidentemente, Jesus fala muito da limpeza interior da alma. É frequente os conflitos que ele tinha com os fariseus, os seus inimigos, que tinha muitas práticas de natureza exterior. Ele dizia que não é aquilo que está fora que interessa, mas é o que está dentro do homem. O nosso sacrifício hoje não é mais algo que nós fazemos exteriormente, mas é alguma coisa que precisa ser feita dentro de nós. E aí a palavra de Deus, ela vem como uma ferramenta operar a nossa alma para consertar as coisas que estão fora do lugar e tirar lá de dentro todas aquelas marcas que a nossa convivência com o mundo foi colocando lá dentro e que está nos condenando. A ferramenta de Deus precisa trabalhar. E você precisa se apresentar diante de Deus. Essa palavra se apresentar se desdobra em muitas formas da gente estar diante do Senhor. A minha presença na igreja, a minha presença na obra da igreja, as minhas atitudes no dia a dia, a maneira como eu me relaciono com a minha família, com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos, com os meus pais. Como é que eu me relaciono com eles? É do jeito que eu sempre fiz? Então não estou sendo renovado. É do jeito que a minha mãe me ensinou, meus pais me ensinaram? É claro que nós honramos os nossos pais, mas eles não estavam em condições de nos instruir segundo a palavra de Deus. Eu costumo dizer na igreja que os pais são figuras suspeitas, porque dá a entender o filho que eles são capacitados para prepará-los para o futuro. Isso não é verdade. Raramente nós encontramos pais que estão credenciados no ponto de vista da Escritura. Eu não estou falando do ponto de vista do mundo. Para preparar os seus filhos para uma vida com Deus. O papel da igreja é fazer as correções necessárias, por mais dolorosas que elas possam parecer. Apresentemos assim a nossa vida corporal, a nossa vida temporal, a nossa existência humana, que é passageira, como verdadeiros sacrifícios diante do Senhor. Ó Senhor, a minha vida é para honrar o teu nome. Isso é racionalidade. Por que racionalidade? Primeiro, nós não nascemos no ventre da mãe. Isso já foi dito muitas vezes. Mas precisa repetir para a igreja deixar de lado a concepção tradicional de que a alma nasce na hora da concepção carnal. Isso é doutrina da igreja católica.
e da teologia evangélica. A alma é muito velha, a alma tem uma história antiga, o nome nosso está escrito no livro da vida desde que o mundo foi fundado. Somos um projeto de Deus. Do mesmo modo que Cristo encarnou no mundo, nós também já existíamos antes de nascer, e como Ele, nós também encarnamos. Quer dizer, nós já existíamos antes de irmos para o ventre de mamãe. Disse bem o pastor Alex na sua exortação. Não estamos aqui brincando. Não estamos aqui nos divertindo. Brincadeira é para o povo lá da rua. Nós estamos sendo credenciados, trabalhados, preparados para ser uma geração que vai estar à frente de uma nova humanidade, de um mundo novo, no dizer dos profetas. Então deixamos de ir à igreja em busca de solução para as nossas dificuldades passageiras e temporais, para aprendermos acerca das coisas eternas. Se nós continuarmos naquela mesma toada, irmãos, naquele mesmo conceito tradicional que existe dentro das igrejas, que nós estamos acostumados com isso há muito tempo, nós não vamos para lugar nenhum. E quando vierem as tempestades, e elas virão, nós vamos perceber que nós vamos entrar em desespero porque nossa casa não está assentada sobre rocha. Porque a rocha é a verdade de Deus, revelada nas santas escrituras. Eu já não estou mais aqui para me divertir, para buscar o Senhor, para Ele dar saúde, para eu continuar vivendo minha vida material. Eu estou aqui para me credenciar para uma experiência definitiva. E sendo assim, eu estou interessado na palavra de Deus. Eu quero fazer da palavra de Deus a minha vida. Por isso, ele diz que isso é um culto racional. Eu entendo, eu sei por que eu estou vivendo. Eu sei por que eu sofro, eu sei por que eu sou inclinado ao pecado. Eu conheço a história da igreja. Poucas pessoas conhecem a história da igreja. Deveriam conhecer, para saber o que os homens fizeram da palavra de Deus. Deviam conhecer a história da igreja para saber os crimes que foram cometidos em nome da palavra de Deus. Mas o nosso povo é muito simples. Mas o nosso povo um dia vai conhecer a verdade na sua plenitude. Nós precisamos entender que ir à igreja é ir aprender sobre nós mesmos. É conhecer a nossa história. É conhecer os planos de Deus para essa humanidade. Não falei de igreja até agora. Amém? Porque a igreja foi criada depois para os homens. Os homens precisavam de igrejas. Mas o povo de Deus, antes das igrejas existirem, o povo de Deus já era guiado pelo seu Deus. E o povo de Deus está aqui hoje. Está espalhado no mundo. E o Espírito de Deus está chamando esse povo para um culto racional. Quer dizer o quê? Um culto onde a minha inteligência entende o que eu estou fazendo. E por que eu estou fazendo? Essa é a razão pela qual o apóstolo Paulo chama o nosso sacrifício vivo, a nossa apresentação diante de Deus, como um culto racional. Eu entendo. A fé sem entendimento é uma coisa burra. Enganam-se aqueles que pensam que basta ter fé. Tiago dizia que os demônios também creem, estremecem. E muitos que creram mataram porque não entendiam. Quando Paulo se refere aos seus irmãos judeus que não entendiam o evangelho, ele diz, eles têm zelo. Eu não estou negando que meus irmãos não tenham zelo pelas coisas de Deus, mas tem um problema, falta-lhes entendimento. Então eu preciso entender para fazer parte desse culto racional. Os mistérios da igreja são coisas que ela nunca entendeu, por isso ela não tem resposta. Ela fala que é mistério.
Por acaso o Senhor vetou o conhecimento à igreja? O Senhor não revelou o conhecimento à igreja? Revelou sim. Mas os padres que receberam esse conhecimento foram expulsos da igreja e tratados como hereges. E assim é até o dia de hoje. Mas a igreja é de Jesus e nós não temos nada a ver com ela. Nós somos o povo de Deus. Nós não somos dessa ou daquela igreja, irmãos. O povo de Deus não fica preocupado se essa igreja está certa, se não está, se está errada, se fez o que aconteceu, porque o juízo dessas igrejas está escrito no Apocalipse, na sua introdução, nas 7 cartas do Apocalipse. Foi escrito às igrejas daquele tempo. Uma simbologia, porque as igrejas de hoje ainda não existiam. E lá o Senhor, Ele cuida devidamente das suas igrejas, nós não temos nada a ver com isso. O nosso caminho é outro. E o apóstolo diz, o vosso culto é racional, precisa ser racional, senão nós não vamos entender a tempestade quando ela chegar. A exortação diz, vem como o ladrão. Como é que o ladrão vem? A gente não está esperando, chega do dia para a noite, não é? Pode chegar de uma hora para outra um transtorno no mundo aí que as nossas vidas podem ser confundidas. Versículo 2. Não sede conformados com esse mundo. Essa história de, isso é assim mesmo, é nada. Não é assim mesmo nada, irmãos. Não sede conformados com esse mundo. Às vezes eu vejo pais dizer, meu filho não tem jeito. Pois, fala da palavra de Deus para ele. Quantas vezes você quiser falar, e deve falar mesmo. Porque antes do teu filho ser teu filho, ele é filho do Altíssimo. Ser teu filho é só uma questão de oportunidade temporal. Ele é filho de Deus. Alma velha, cheia de vícios, cheia de história. Então fala da palavra de Deus para ele até cansar. Que a palavra vai servir de referência para o que vai acontecer na vida dele. Não seja conformado com o mundo. Não seja conformado com o mundo. Sede transformados. Transformados. Transformado por meio de quê? Pela renovação do vosso entendimento. Isso significa que o nosso entendimento, que nós tínhamos antes de conhecer o Senhor, que ele não serve para Deus. Preste atenção nisso. O que a sua escola ensinou para você, o que a sua família ensinou para você, o que a sociedade onde você vive ensinou para você, precisa ser transformado. O nosso entendimento não é bom para Deus como ele está. Ele tem coisas certas e coisas erradas. Os conceitos estão misturados. Isso precisa ser limpo, organizado, trabalhado pelo Espírito Santo de Deus, no seu poder, na sua palavra. Deixa o Espírito Santo fazer a obra dele na tua vida, meu irmão, minha irmã. Renove o seu entendimento de maneira que você possa perceber. Pastor, não sinto nada na igreja, pois ainda não renovou. Pastor, eu queria receber o Espírito Santo. Então renova. Então faz uma faxina aí dentro de você. Você pode se apresentar diante de Deus hoje e afirmar com Ele que você mudou alguma coisa na sua vida depois que você conheceu Jesus. Vamos imaginar que você sai aqui de carro, pimba ali na esquina e morre. Você pode se apresentar diante de Deus e dizer para Ele que você mudou alguma coisa na tua vida por causa da palavra de Deus? É isso que você tem que se perguntar. Porque a morte pode bater na sua porta essa noite para te chamar. E como você vai estar? Não sentiu ainda o Espírito Santo? Não percebeu ainda?
O apóstolo diz, é a única forma de você poder experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É uma instrução. Paulo diz, olha, para você experimentar o Senhor, é preciso haver renovação do seu entendimento. Jesus disse a Nicodemos, é preciso nascer de novo. Nicodemos achou que o Senhor estava falando do renascimento físico. Perguntou para ele, é possível um velho entrar no ventre da mãe e nascer de novo? O Senhor disse, isso é carne. Nascimento carnal se refere a um processo ligado à carne. Eu estou falando de outro nascimento, que é o renascimento espiritual. Eu preciso renovar o meu entendimento, irmãos, a minha fé, os meus conceitos, para que eu possa perceber Deus. Senão eu não percebo Deus. Não sinto nada. Vou na igreja, blá, 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 não sinto nada acontecer. A palavra não impacta meu ser, por quê? Porque eu não estou aberto à renovação do meu entendimento. Eu quero seguir nos velhos conceitos. A partir do versículo 3, o apóstolo desenvolve aqui um conceito acerca de que nós, quando recebemos a revelação de Deus, quando nós começamos a entender o que é Deus e a sentir o que é Deus, nós nos alegramos muito pelas revelações. E Paulo diz que nós precisamos ter cuidado para não deixar que a vaidade tome conta do nosso coração. Pense somente aquilo que Deus permitir que você pense. Vamos até um certo ponto, sem deixar que a vaidade tome conta do nosso coração, do nosso ser. Irmãos, nós somos chamados porque o Senhor quis nos arrebanhar. E se Ele muda a nossa vida, é Ele que fez essa obra em nós, porque nós permitimos. Deus quer renovar a nossa vida em todos os sentidos. Em todos os sentidos. O apóstolo diz, pense com moderação conforme a medida que Deus te deu. Não vamos achar que nós somos melhores que ninguém. A partir do versículo 4, Paulo fala sobre o corpo de Cristo, que é a unidade da igreja. Olha o que ele diz. Assim como em um corpo nós temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente nós somos membros uns dos outros. O Senhor, irmãos, Ele é o espírito de unidade do povo dele. E a cada um de nós é dada uma função dentro desse corpo. Não é assim que o nosso corpo físico, a orelha tem uma função de orelha, o nariz de nariz, a boca da boca. Igual o pastor José Carlos costuma dizer, a gente tem um dedo mindinho, ninguém sabe para que serve aquilo, não é? No pé, aquele dedinho esquisito. Mas se você ficar sem ele, você vai sentir falta. Então todos os membros desse corpo têm uma finalidade. E nós também, como povo de Deus, somos partícipes desse corpo. E se um membro está doente, todo o corpo sofre. Não é possível nós vivermos em Deus se não estivermos na união dos irmãos. Por que a humanidade está sofrendo? Porque a doutrina da humanidade, ela divide as pessoas. Ela não une as pessoas, mas divide. É o espírito de concorrência, é o espírito de soberba. É claro que se os nossos irmãos estão sofrendo lá fora, isso tem a ver com o corpo da sociedade. As pessoas precisam deixar de acreditar nas mentiras do diabo. O diabo quer que você viva a sua vida e que as pessoas não se importem com você.
Nós vimos hoje numa grande revista de circulação nacional uma reportagem lá de capa falando sobre sexo. Duas mocinhas lá, bem assim, bonitas e tudo mais, estão lá na capa da revista dizendo que elas fazem sexo, transam lá entre elas e entre outras meninas, e que hoje diz que é uma coisa nova que surgiu aqui no Brasil, né? Que trouxeram lá de fora. Eles querem acabar com a ideia do sexo. Você não tem mais sexo, você tem gênero. Você nasce homem e mulher, né? Gênero masculino e feminino, aí a sexualidade depois você resolve o que vai fazer dela. Eles falam que isso é sexo, é fluidez do sexo, quer dizer, posso fazer sexo com quem eu quiser. Eu achei interessante que embaixo lá está bem grande escrito assim, e você não tem nada a ver com isso. Na capa da revista Veja, circulação nacional. E você não tem nada a ver com isso. Quer dizer, o que as pessoas fazem não é de interesse de ninguém. Irmãos, como é que nós vamos construir um mundo onde você ignora o que o outro está fazendo? Então, eu posso estar bem, você se estiver dentro do buraco, está tudo bem. O corpo está saudável se as suas células estão enfermas. Essa é a doutrina do mundo, que não é a doutrina de Deus. Nós que somos o povo de Deus temos que manter a orientação que nós recebemos das Sagradas Escrituras. Casamento é entre homem e mulher. Sexo é entre homem e mulher. Quem nasce como homem tem a sexualidade de homem. De mulher, quem nasce de mulher, como mulher tem a sexualidade de mulher. O resto é apostasia, irmãos. Apostasia. Quem tiver oportunidade, veja a revista e leia a matéria. O corpo da sociedade, enquanto essas pessoas não entenderem que tudo tem a ver uns com os outros, porque nós somos irmãos, e que a vida de cada um importa ao outro, o mundo vai morro abaixo. O destino vai ser o abismo, dizia o Senhor. Não é que nós somos contra, não, viu, irmãos? As pessoas querem fazer o que quiserem, façam, problema deles. Nós sabemos o que nós queremos, mas precisamos entender que a desgraça do mundo é esse sentimento de individualidade bestial, onde as pessoas acham que pode fazer o que quiserem para gozar, só isso. Isso não tem nada a ver com amor, isso é sexo. Isso é sexo, irmãos. Se acham que estão fazendo novidade, não estão fazendo novidade nenhuma. Isso tinha muito no Império Romano, tinha muito no Império Grego. Todas essas condutas sexuais que hoje nós estamos vendo, que contrariam os princípios das Sagradas Escrituras, vieram desses impérios antigos. E onde é que estão esses impérios antigos? Eles afundaram na sua soberba. O que vai acontecer com esse grande império que está sobre o mundo hoje? Vai afundar também na sua soberba. Os meninos tenham cuidado, viu, os jovens, porque isso está na universidade, viu? Grupos de jovens que se formam na universidade para tratar dessas questões relacionadas com a sexualidade, com essa coisa de ter homem, ter mulher, diz que não querem mais. Aquilo ali diz que é um negócio moderno que está vindo aí, ó, coisa moderna, hein? Interessante. Imagino quem está por trás disso, né? Os irmãos também devem saber quem está por trás de uma coisa tão degenerada dessa maneira, dessa forma, não é? Bem, o apóstolo diz que nós somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Nós precisamos cuidar uns dos outros em amor. E diz que nós temos diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. A profecia, que é conforme a medida da fé, o ministério daqueles que ministram
que administram os vários ministérios da igreja, o ensino, aquele que exorta, aquele que reparte, aquele que preside, o que exercita misericórdia. Esses são os dons que o Espírito concede àqueles que o recebem com alegria. A partir do versículo 9, para nós concluirmos, o apóstolo, ele faz aqui um resumo geral da instrução relacionada com a nossa conduta numa vida de sacrifício vivo. Ele fala a respeito do amor, diz que o amor não pode ser fingido para nós aborrecermos o mal e apegarmos-nos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra. Não sejais preguiçosos no cuidado, mas sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede paciente nas dificuldades, perseverai orando. Comunicai com os irmãos nas suas necessidades, procurai ser hospitaleiros com as pessoas que visitam a sua casa, abençoai as pessoas que te perseguem e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com aqueles que se alegram e choremos com aqueles que estão chorando. Está feliz, nós estamos contentes com ele. Está passando por uma prova, nós estamos sofrendo aquela prova junto com os nossos irmãos. Isso é vida em comunidade. Isso é corpo do Cristo. Sede unidos entre vós. Não sonheis com coisas altas. O povo de Deus não precisa de riqueza. Mas acomodai-vos às coisas mais humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Não somos nós que sabemos, mas Deus que nos revela. A ninguém pagueis o mal por causa do mal que vos fizeram. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Desonestidade não dá. Se for possível, quando estiver em vós mesmo, com seu próprio juízo, tendes paz com todas as pessoas. Não se vingue de ninguém, porque a vingança pertence ao Senhor. Ele está vendo todas as coisas. Se o teu inimigo tiver fome, dá para ele o que comer. Se ele tiver sede, dá para o seu inimigo de beber. Porque fazendo isso, você vai estar amontoando brasas de fogo, luzes sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Amém? A instrução fundamental para nós apresentarmos a nossa vida perante Deus em sacrifício vivo. É isso que o apóstolo Paulo pede para nós fazermos. Vamos andar nesses caminhos que o Espírito do Senhor estará na nossa vida para sempre. Que Ele abençoe a igreja e os irmãos que recebem a palavra nas outras cidades. Amém. O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Os seus olhos